Olá, querida família de Deus, estamos nesse dia, nessa tarde maravilhosa aqui, na 6ª edição do nosso podcast Copab, e a ideia central é estabelecer nesse tempo aqui a unidade na verdade. Então o convidado, a gente está convidando toda semana um pastor de uma denominação diferente, e o fundamento do nosso encontro desse dia, ele está registrado em 1 João, capítulo 1, versículo 2, que diz: porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos, o que ouvimos, vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai, é com o Filho, Jesus Cristo. Então, quando a unidade ela é estabelecida nessa comunhão, na verdade, ou seja, quando estamos em Cristo, ela jamais pode ser destruída. E ela também jamais pode ser dividida, porque a verdade, que é uma pessoa, ela nos uniu nessa mesa. E para essa 6ª edição, nós temos aqui um convidado que é uma honra tê-lo aqui nessa tarde, e eu creio que vai ser um tempo maravilhoso. Está comigo aqui o nosso querido irmão, o apóstolo André, né? E ele é líder principal do Ministério da Nação Forte, né? Que tem aqui na nossa cidade, em Brusque, e também em algumas cidades, e também em outras nações, né, apóstolo? E Deus tem honrado muito o chamado dele. É também um dos conselheiros, né, do Copab, e de uma forma representativa pelo pastor Cris, por causa da viagem intensa, né, apóstolo André? E é uma honra poder recebê-lo nessa 6ª edição. Amém. E eu já gostaria de entrar na primeira pergunta para ti. Amém. O senhor se apresentar, falar um pouquinho, né, da sua vida, do seu casamento, da sua história, da sua família. Amém. Obrigado, pastor Fopa, pessoal da mídia, aqueles que nos acompanham. É uma honra estar participando desse podcast, conhecer, né, um pouquinho mais de cada pastor que está aqui. Isso é muito legal, muito especial. Sou casado há 20 anos, né? Estou há mais tempo com ela, mas casado 20, com a apóstola Carol, e temos 4 filhas, 5 mulheres. Uau! Preciso de intercessão. Um grande exército. Um grande exército. São 3 filhas biológicas e uma adotiva. Uma já está casada, inclusive a Rítila e o meu genro, né, o Júnior, eles estão no momento de preparo, porque em agosto estão indo como missionários para o Nepal. Uau, então eles estão legal. em treinamento, né, para o campo missionário, e outras 3, né, ainda estão lá com a gente. Então a gente roda o mundo pregando, estabelecendo, mas a nossa casa não tem. É a base, né? É a base. É o fundamento. Né? Eu né? amo estar em casa, eu amo estar com as Como é que é o meninas. nome delas? A Rítila, né, que eu falei, que é essa que está indo para o campo missionário. Tem a Sara, que tem 16, vai fazer 17 agora. Uma de 12 e uma de 7. Então é uma escadinha bem... 7, 12, 16. E é o grande treinamento, né? Sim, tem todas as partes da vida. Tem adolescente, tem uma jovem já, tem uma criança ainda. Então é desafiador, mas é bem legal, que legal, que legal. Uma linda família. Apóstolo, nós queremos saber também um pouco da história, né? Da sua história ministerial, de chamado pastoral, tanto também desse chamado apostólico hoje que o senhor tem se movido, né? Referente no que diz respeito, né, em assumir também a Nação Forte, né? Que foi fundada pelo pastor Emílio, pela pastora Rosa. Nani, Sim, que a gente teve anos atrás a oportunidade de estar muito junto com eles também aqui na cidade. Como foi que aconteceu, né? Desde o teu chamado pastoral, apostólico, e também essa mudança de assumir uma congregação já estabelecida por um outro pastor, né? Sim. Olha, foi desafiador. Vamos lá, vamos no começo, né? Eu me converti em 96. Né? E a nossa conversão, só abrindo um parênteses aqui, ela foi muito inusitada, porque o meu pai, a família Estel, ela vem de uma linha kardecista, o chamado espiritismo linha branca e tal. Né? E por parte da minha mãe, a Umbanda, o Candomblé, o meu avô foi um pai de santo bem famoso na região de Florianópolis. Uau. Vinha gente do Brasil todo lá consultar com ele, enfim. E a gente nasceu nesses 2 parâmetros, né? Um lado aqui o kardecismo, e a nossa realidade espiritual que conhecia era isso. Só que um dia, e eu era pequeno ainda, eu vi o meu pai ir até um centro desse e dar de frente lá com o pai de santo, eu presenciando. Ele falou: chega, eu não dou mais nada, se vocês primeiro me dão, que daí eu agrego, e fez aquela, e saiu cantando o pneu, e eu no carro assim,
E o pai falou, nunca mais piso aqui. E meu pai era um cara assim, ó. Sim, não tinha meio termo. E realmente, nunca mais foi para lugar nenhum. E já estava 6 meses em casa, sem participar de nada. E a gente, junto com o pai. Até que esse pai de santo, que era um amigo dele muito pessoal, não esse que ele brigou, um outro, né? Falou assim, ó, seu Hernani, eu tenho um troço forte para você agora. E ele, não, cara, não quero mais saber. Não, é forte. Insistiu tanto com meu pai, que o pai falou, tá bom, eu vou atender um cliente à tarde, eu passo 15 minutos aí. 15 minutos, não, nada mais do que isso. Então, tá bom. Aí meu pai atendeu os clientes dele, foi parar na casa desse pai de santo. Quando ele olhou assim, ok, entrou. Ele achou uma coisa diferente, mas entrou. Quando ele entrou, a esposa recebeu, falou, ô, seu Hernani, senta aqui. Ele já vem te atender. Só que a esposa, eu falei, essa mulher tá... E tá achando tudo muito estranho, mas ok. Ele espera uns 5 minutinhos aqui, de repente vem lá de trás o pai de santo, terno, gravata, uma Bíblia debaixo do braço. Uau. Ele fala assim, seu Hernani, o que eu tenho de forte agora é Jesus, senta aí que você vai ouvir. E meu pai conhece Jesus, através do pai de santo se converteu. Então o evangelho entrou na nossa família nessa forma meio doida, assim, não é muito usual. Meu Deus. O comum. Algo sobrenatural, né? Sobrenatural. E aí é interessante porque nós começamos a congregar lá numa igreja copaía e engraçado porque eu vejo testemunhos de pessoas que se convertem e logo vão trabalhar, vão servir, estende as mãos, vou pro diaconato, vou fazer alguma coisa. E eu não tive isso. Eu fiquei 2 anos em off, parado na igreja, olhando, observando e tal. Não sei, foi um pouco diferente com os demais, que eu vejo gente se convertendo aí, já indo para cima, e já indo, evangelizando, e eu não assumi nada, absolutamente nada. Mas em 98 eu não tive como fugir. Eu tive uma experiência com Deus. Uau. E com essa experiência eu recebi um convite de uma banda chamada New Life. Eu comecei no louvor, tocava violão base. Ainda bem que eu saí, que era ruim demais. Mas comecei tocando violão base e ali eu entendi que eu deveria começar a servir. E foi através da porta do Ministério de Louvor. Então de 98, julho de 98 para cá, vamos fazer 27 anos esse ano agora, servindo, tendo o privilégio de poder servir o reino de Deus. Né? Ok, desses 27 anos, há 21 anos atrás, eu e a Carol fundamos, que a gente namorava já, e a gente fundou um ministério chamado ID as Nações. O ID as Nações hoje é uma empresa, inclusive. Né? A gente, por causa da editora, livros, aquela coisa toda. O ID as Nações, na ideia, foi uma ideia não de ser uma igreja, jamais, mas um ministério para-eclesiástico, para servir o corpo de Cristo. Para ministrar a igreja. E foi 21 anos já, né? Eu sempre falo, às vezes, Senhor, essa parte... Eu tenho até um site, até hoje. Sim. Eu já quis tirar do ar várias vezes. Eu sou, não, tem uma história. Tanto que sempre em janeiro eu celebro um culto aqui de ação de graças. Sim. Celebrei agora pelo 21º ano do ID das Nações. E era quando... Foi o que te levou, né? Sim. A cumprir. E é nessa do ID das Nações que eu vinha pregar muito em Brusque. Aí começou a história com Brusque. Inclusive na Nação Forte. 2, 3 vezes por ano eu vinha pregar aqui no Emílio. Conhecia bem a casa. E na Donep, muito. Eu era... Nos jantares de empresário e tal? Principalmente nos retiros. Eu preguei durante 8 anos seguidos nos retiros da Donep. Com a Zenate, com o Livingston, aquela galera toda da antiga. Darlan, uma turma. E aí eu conhecia muita gente em Brusque, via a Donep, etc e tal. Foi quando... E assim, né, gente? Em 2015 vai fazer mês que vem 10 anos de pastoreio em Brusque. Uau. Em 2015, no início, eu e a Carol estavam no auge. Pensa que auge é muito relativo, né? Assim, você pensa que está bombando, mas... mas dentro de uma ótica natural era um auge. Muita agenda, muita 2 viagem. anos para frente, uma agenda a gente não tinha. A gente lançou uma escola de casais na época que bombou assim, no Brasil todo, e a gente viajando muito, mas servindo a igreja local. Porque eu sempre acreditei que a gente tinha que ter cheiro de ovelha, envolvimento com a igreja local. Mas nessa época tu congregava em alguma denominação? Com o pastor Casas. O pastor Casas é meu pastor. Era de qual cidade? Joinville, a Sena. O apóstolo Casas é meu pastor. Ele foi meu líder de jovens. A história com o Casas é bem longa, assim, né? O meu pastor é
E aí eu servi ele durante Aí tu congregava ali e anos. viajava com o ID Sim, eu era coordenador geral de ensino, então eu tinha atribuições de visitação e tal, de visitas, e acompanhava alguns líderes e o ensino da igreja. E ele me dava total liberdade, somente de quarta a domingo, fora a ceia, de tocar o pé no mundo inteiro. Então, nesse auge... Mas aí já estava apontado também até essa questão do chamado apostólico também, né? Sem tu perceber, né? Sim, porque a gente ajudava a implantação de muita igreja fora, mentoria de muitos pastores fora já, muito já. Como diz, já estavam os sinais ali, né? Já estava. Mas é quando eu estou bombando nesse auge que o Emílio me liga, né? E eu estava pregando em São João Batista, aqui do ladinho, num evento. Ele falou, estou fechando a igreja. Enfim, uma questão de ética aqui, né? A igreja estava pipocando financeiramente com muitas dívidas e ele pessoalmente algumas coisas e tal. E aí eu falei, não, cara. Eu acho que ele tinha falado para mim que o último culto tinha umas 10 pessoas só na igreja que ele já tinha pedido para vai procurar lugar, vai congregar em algum lugar. O último culto acho que deu 2 pessoas. Ele falou, fechei, deu. E mandou o pessoal. E foi nessa, fechei que eu estava aqui. Vamos se encontrar ali na Nova Trento, onde meu pai mora, mãe, tá? Oramos e eu falei para ele, cara, não vai fechar. Eu vou comprar essa briga em oração contigo. Deus pode fazer um milagre, te dar alguma coisa diferente. Uau. Agora, nunca na minha vida que eu ia imaginar que em 30 dias Deus ia falar comigo para vir para cá. Imagina com a agenda toda para frente. Não, e estava muito bem em Joinville, com o pastor do meu pastor lá. A gente é muito amigo, eu e o Casas. Não só a relação de pastoreio dele comigo, mas a gente é muito amigo. Quando é Deus, ele muda tudo, né? Mas, só que eu fiz uma oração. Senhor, hoje eu vejo uma geração que quebra princípios, uma geração que não respeita a autoridade. Eu sou meio da old school ainda, Fopa, assim, pastor. Sim. Se Deus falar com o meu pastor, ele me abençoar, houver um discernimento coletivo, aí eu irei. Corporativo. Isso E mesmo. houve. O primeiro que Deus falou foi com o meu pastor. Deus honra, meu. Mas Deus falou tanto que acho que até cachorro que passava na rua latia assim, vai. Uma coisa doida. Como diz, era muitos sinais, né? Era muito sinal. E aí a gente veio aqui, o pastor Casas veio comigo, conversou com o Emílio passou toda a situação da igreja, eu passei meio apavorado assim. Porque algumas pessoas querem, por mais que estava difícil a situação, algumas pessoas falam assim, considera só os 10 anos. Não, considero 19. Porque o Emílio tem um papel importante. Quando foi fundada. Foi fundada, a Nação Forte teve um momento bom. Os primeiros meses da Nação eu tive no culto ali, era na subida do Morro do Cônsul. Sim. Depois é que foi lá para Nova Brasília. Depois foi para lá. Aí, claro, depois problemas tal, mas ela teve um momento de ser relevante, de ter uma galera fiel e tal. Então eu não posso apagar uma história. Ele fazia muitos retiros também. Sim. Semeou muito, né? Semeou muito na cidade. Semeou. Então que a gente sempre honra o pastor Emílio, sempre. E eu não posso apagar essa história. Então a gente veio, assumiu dia 14 de junho de 2015, vai fazer 10 anos mês que vem. Vamos fazer umas celebrações até especiais aqui de 10 anos. Uma década, hein? É um tempão, hein? Parece que foi ontem que eu cheguei na cidade. Passa muito rápido. E aí, pastor, só que assim, ó, eu vou dizer para você, tá? Eu fiquei 1 dia e meio com o telefone na mão, desmarcando todas as agendas pastor por pastor que eu tinha no Brasil e fora do país. Todo, um por um. Ó, não posso mais, vou assumir uma igreja, tem que dar, porque eu fiquei 1 ano aqui plantado, não ia nem na esquina. Depois que o senhor foi me liberando aos poucos. Sim. E aí veio eu, a minha esposa, a comida só da semana, 2 filhas e todo mundo chamando de louco. Porque assim, para você ter entender, a dívida, a gente já estava vencendo o 5º aluguel. Eu não sei, por misericórdia, o dono não tinha expulso a igreja da linha. Sim, imagina. Eu cheguei e venci o 5º. Outras dívidas e tal. Mas quando eu cheguei na cidade, eu vi que o maior déficit não era financeiro, era moral. Sim. Algumas coisas que eu fui percebendo. Falava em Nação Forte, pessoal. Um quê? Tentei mudar o nome 2 vezes, o seu nome deixou. Não, vou mudar, resetar e... Mas não, eu como tenho diz, botar uma cara nova para não... Eu tenho promessa, eu tenho propósito com essa igreja na cidade. Eu falei amém. Há promessas que eu fiz lá atrás
E eu fui entendendo, mas não foi fácil, porque você vai lembrar, quando eu assumi, a igreja já estava no Nova Brasília, em frente ao Posto Ipiranga. Sim, eu lembro. Hoje eu fui no culto lá contigo, sim, né? A galera depois veio. Então... hoje demoliram tudo lá, agora estão fazendo umas... Não, e ali ele se incomodava muito com o vizinho também, que perseguia direto. Tinha culto som, que pedra vinha em cima do telhado, blam, blam, blam. Mas eu também me incomodei, né? Só que assim, estava tão meio destruído ali, que... Não, é que já estava numa coisa de fechar mesmo, né? Então eu entendo, já estava no processo de fechamento da igreja. O primeiro mutirão que eu fiz, eu tirei 12 fiorinos de lixo só do pátio. Tanto que quando eu fui me apresentar no posto da frente, oi, tudo bem, gente? Eu sou o pastor, assumi aqui, tudo bem, quero só tudo bem, aqui, conte comigo. Ele, igreja onde? Aqui na frente? A maioria não sabia que tinha uma igreja na frente. Porque como tinha umas árvores, era uma cor meio assim preta e tal. Eu lembro. Um frentista falou assim, eu pensei que era uma balada. Eu falei, uma igreja, homem. Aí eu falei, não, então eu vou ter que mudar a estética já para ontem. Já entendi na hora o recado com o pessoal do posto. Tu vê, e os caras de frente, né? Arrancamos o lixo todo, limpamos tudo, arrancamos tora, arrancamos as árvores, pintamos de branco e só, eu tenho essa foto, né, do antes e o depois ali, parece que até visualmente a coisa assim, ó, o pessoal era abastecer. Chamou atenção. Tem um negócio ali, é uma igreja. Foi. E na frente da rodovia? E aí foi um trabalho assim de formiguinha, né? Porque você pegar uma igreja do zero é uma coisa, pegar do negativo até chegar no zero demora. Até tirar o negativo foi um parto. E Deus foi fazendo milagres, foi uns anos milagres, ali, né? milagres. Olha, eu vou te dizer, tá? Mas valeu muito a pena, eu vejo assim, né? Só 2 pessoas no Brasil me trouxeram uma palavra. Olha que eu conheço pastores no mundo todo. É muitos anos cuido das nações. Toda semana era numa cidade diferente. Eu conheço muita gente. Então, os pastores, até mais amigos, mais experientes, André, não me chamavam de louco, mas assim, ó, pensa cara, bem. Isso aí... Pensa bem. Você vai dar desgaste. Você tá bem, para com isso, como você diz, não precisa disso. Não mexe no que está dando certo. Só 2 pastores deram uma palavra positiva. O primeiro foi meu pastor, é o que mais interessava. Estou contigo, filhão. Deus falou comigo. Confirmou. Okay. O culto da cena foi muito profético, a despedida dos pastores todos orando por nós. E o pastor Guilherme Casas, o primogênito do Casas, nasceu em Brusque. Olha só. Então ele se colocou na minha frente, assim, ó, eu representando a cidade. Te recebo lá, pastor, como um ato profético. E ele chegou a morar aqui um tempo, não? Não, só nasceu. Ele nasceu aqui? O pastor Casas, muito amigo de um médico daqui, esse nome agora, veio aqui, ele nasceu em Brusque e é brusquense. Olha só que legal. E aí começou um processo todo assim de como eu falei, o envio... 2 pastores eu falei, né? Um foi meu pastor e o outro pastor Nicolete, do Grupo Recomeçar. Nicolete trabalha muito com essa questão de finanças, empreendedorismo, de maneira global. E o Nicolete falou assim, André, assumir algo que está bombando é mais difícil. É que nem você pegar um cara que acabou de ganhar uma Champions League e você ter que assumir o time agora, o mínimo que você tem que fazer é ganhar outra Champions também. É mais desafiador. Assumir o caos, qualquer coisinha que você fizer, você tá para a história, tá tudo valendo já. Mais fundo que isso não vai. Eu falei, boa essa palavra. De Deus, hein? Boa essa palavra, realmente. Pior não fica. Então... Uau. E aí são 10 anos agora, mês que vem. Tremendo. De trabalho, de muita... E como é que foi essa transição tua nesse sentido do itinerante, quase exercendo um chamado evangelístico ali, de ministrar as denominações, as igrejas. Sim. Depois foi o ambiente de assumir o pastoreio e depois a dimensão apostólica. Então, essa conexão, assim. Porque às vezes as pessoas não compreendem ainda, sim, né? Eu tive muito Sabe tempo que existe muita... Sim, eu tive muito tempo na Assembleia de Deus. Esse chamado, né? Na Assembleia de Deus, eu já, mesmo sendo presbítero na Assembleia, e uma igreja que eu valorizo e honro muito, assim, tem muitos amigos. Tu se converteu pela Assembleia, sim, tu permaneceu lá atrás? Até chegar na atmosfera do Mevan, que o Mevan foi o seguinte, eu fui pastor do Mevan de Joinville, junto com o Almir Merlini na época. Tá. E o Casas está sob a cobertura do Luiz, né? Sei. O pastor do Casas é o Luiz Hermínio. E aí o Almir me mandou para a sede do Mevan, para estar mais perto do Luiz, só que eu não aguentei morar em Joinville e ir para Itajaí. Eu peguei aquele trânsito ali. A minha família não estava congregando. E eu viajando muito. Eu falei, Luiz, não dá.
O Luiz, eu tenho uma honra, ele que me ungiu a pastor, foi tudo, em 2008, né? 8 ou 9. Ele me ungiu a pastor, tudo foi, a gente é muito amigo. Sim, e ele falou assim, ó, eu tenho que voltar para uma das nossas igrejas. O que você me diz de opção? Ele, ó, ou tu volta para o Omir, mas acho que acabou o propósito, ou tem o Jair Stack lá no norte, que é filho nosso, ou tem o Casas, que é meu primo e meu filho também aqui na fé. Casas? Pô, Casas eu já conhecia. E daqui a 30 dias eu ia fazer um seminário na Sena. Eu falei, então já sei que eu vou estar orando. E aí foi que a gente foi encaminhado. Uhum. Mas eu chamo o Luiz de vô, né? Ele fica bravo. Ô vô, tá tudo na mesma casa, mas sim, aí sim. A Assembleia me fez assim... eu tenho uma gratidão enorme por eles, né? E a gente coordenou algumas congregações, mesmo sendo... A Assembleia tem essa coisa, mesmo como presbítero, tu pode ajudar na condução de uma congregação, sim. Aqui ou outro e tal, implantação. Mas foi aqui que eu tive a primeira experiência pastoral pesada. Uma congregação aqui, uma subcongregação tu vai mudando aqui, de lugar, uma coisa, né? Uma coisa permanecer... Ser co-pastor de alguém aqui é uma coisa. Sim, sim. O pastorado, assim, pesado, eu fui viver em Brusque. Só que daí eu já tocava muitos pastores. O senhor começou a dar algumas ideias de abrir igrejas. Aí a primeira filial foi logo depois, assim, 1 ano e meio depois, a gente abriu Nação Forte Caçador. Uhum. Logo no início, que está lá até hoje, né, o pastor Luciano. E foi chegando gente. Chegou 2 igrejas filhas, assim, mas eu falei, gente, meu Deus do céu, eu falei, Deus, não dá. Chegou o pastor Denis de Jaraguá e a pastora Luzimar de Balneário, caminham com a gente até hoje. Uhum. E aí foi, e chega uma, e chega outra, e abre uma. E hoje são 9 Nação Fortes, né, que nós temos, e 9 contando Brusque. E filiadas tem um monte, né? Uhum. Só que eu resistia à questão apostólica. Sim. Pastor, eu vou confessar para ti, eu resistia. Eu ainda mais que no geral, como igreja mesmo da nossa região aqui, do estado, ainda há eu acho que eu fui o primeiro apóstolo aqui que foi ungido na época. Dificuldade. Se eu não me engano. Eu creio que sim. Tem. Depois foi o apóstolo César. Tem o apóstolo Marciano. Depois Marciano, depois também eu vi que ele foi ungido. Eu creio que a igreja precisa ainda, e a gente mesmo compreender um pouco mais, né, dessa operação do apostólico. Os 5 ministérios eu sempre entendi porque a Casa Mevan ensina isso a vida inteira. Sim. E eu entendi o encargo de cada um. O Luciano Subirá, eu me lembro de um seminário que eu fui do Luciano Subirá, que é um mestre respeitado no Brasil, ele ensinando os 5 ministérios, assim, há uma validação até hoje, o até que. E ele explicando ali, eu entendi. A gente teve nesse seminário com o Luciano Subirá no Mevan, quando ele trouxe a questão sobre os dons do Espírito e as graças ministeriais. Não, ali eu entendi tudo. Ficamos impactados. É para hoje, então eu entendi. Só que eu falei, Deus, então eu aceito o encargo, mas eu não quero o cargo. E essa era a minha luta. Uhum. Eu quero o encargo, mas eu não preciso do cargo. Não preciso do título, né? Aquele negócio. Não, e fiquei. Mas eu comecei a ser pressionado pelo Senhor de um jeito, mas de um jeito, que no final de 2018, aí foi o auge. Eu estava numa igreja de um amigo, de um profeta lá perto de Joinville, e estava tão forte que eu me lembro que no louvor eu fui para frente e eu gritei, tá bom, eu aceito! Eu gritei. Quando eu gritei, foi um arrebatamento de sentidos, assim, porque eu vi agora um globo na minha frente e eu com sentidos... Não é todo dia que você tem uma experiência doida assim, né? Com sentidos abertos, sim. Um ser de branco me pega pela mão e a gente começa a colocar estacazinhas em várias partes do globo, em vários países. Assim. Aí eu entendi. Amém. É uma unção. Eu voltei para casa e liguei para o meu pastor. Pastor, eu aceito. Ele assim, estava só esperando, meu filho, você falar isso já faz horas. Então eu tinha uma convenção marcada nossa já, que a gente já tinha naquela época as convenções nossas, em fevereiro. Na tua convenção, diante dos teus filhos ministeriais, eu vou fazer a tua ordenação. Então foi em fevereiro de 2019. Né? Fez agora 6 anos? 6 anos. Que ano que foi que tu assumiu aqui? Foi 2015, então? Junho de 2015. Eu lembro que em 2010 a gente teve um tempo muito forte de adoração aqui na cidade e Deus levantou uma profeta e que ela trazia uma visão que Deus estava estendendo sobre a cidade um manto, uma autoridade sobre a igreja.
e que essa autoridade seria apostólica. E na época, falar em apóstolo, ninguém... 2010, né? Era 2010. E até o próprio Mevan, havia um movimento muito forte ali junto com o apóstolo Gustavo Lara. Lembro. Naquela época a gente estava caminhando junto ali, junto com a Unge Brasil, o Luiz Hermínio, o apóstolo Luiz Hermínio, o Lapa, estava todo mundo junto. E estava entrando o manto apostólico e o manto babilônico. Lembra dessa ministração? Foi muito forte. E eu lembro... Gustavo Lara ministrar isso. É forte. E ao mesmo tempo, quando a gente fez uma adoração 24 horas, foi na Calvário, veio uma galera do Mevan e tal, e Deus tomou ali uma pessoa em profecia, em visão, que a cidade estava sendo coberta pelo manto apostólico, que Deus ia cumprir essa palavra, que Deus ia levantar. E é tão tremendo isso, né? Essa conexão do agir de Deus, porque a gente não controla isso, né? Por isso eu vejo Deus levantando os 5 ministérios na cidade. Sim, é isso. São todos importantes, né? Sim. Mas eu não sabia dessa palavra. E isso foi em 2010. A gente estava fazendo as primeiras 24 horas de adoração na cidade com 12 ministérios. A gente participou de algumas dessas. A gente tinha cada 2 horas. A gente fez 24 horas. A primeira 24 horas de adoração que a gente fez foi feita com 12 ministérios diferentes. Uhum. E foi um negócio muito tremendo. Era comecinho de 2010 ali. Então a gente vê como ninguém pode impedir, né? Na verdade, essa questão do plano de Deus, né? Do levantar de Deus, estabelecer de Deus. Eu resisti pela minha estrutura teológica lá do início, né? Sim. Principalmente, né? De onde eu vim, teologicamente falando. Então eu resisti um pouco assim, mas chegou uma hora que... E isso entendendo tudo, tá? Participando... Eu me lembro uma vez, o Gustavo Lara, retiro de pastores do Mevan, Flamboyant, quando eles faziam no Flamboyant em Barra Velha. Sim. O Lara pregando o retiro inteiro sobre reino e religião. Eu estava ali. Eu estava nesse retiro. Eu estava também. A gente se cruzava ali então, né? Não, eu estava lá. Cara, foi um negócio muito forte. Não, foi muito forte. Só que era um impacto pra gente, porque tipo, a minha nascença no evangelho também é assembleiana, entendeu? Então tu não... Tipo assim, 2009, a gente teve um café de pastores aqui na cidade, que veio o pastor o Jackson Rodrigues. Ele era um pastor aqui de Blumenau, ele tinha uma igreja chamada Igreja Ágape, e ele foi muitos anos pastor da Assembleia de Deus no Nordeste. Uhum. E ele veio trazer uma palavra aqui, e ele falou sobre Efésios capítulo 4. E ele foi pregar sobre as 5 graças ministeriais. Naquele dia, eu enxerguei que havia outras unção no sentido do corpo de Cristo na igreja. Porque até aquele momento, para mim, o máximo era o pastor. Sim. Falei, mas como é que existe essa... Mas eu também, a dificuldade minha... Não, e ele falou mesmo que, por ele estar tantos anos dentro de uma estrutura que tem uma visão teológica, que o máximo ali era a unção pastoral, para ele estava vedado aquilo para ele. Aí ele contou toda a experiência do que Deus fez para romper essa mentalidade. Claro, né, Fábio? Com a reforma apostólica e profética no Brasil, vem os excessos também. Sim. Com toda a reforma, infelizmente, então a gente viu muita baboseira também. Eu acho assim, nas últimas décadas. Né? A questão toda, eu acho que se a pessoa ela não tem a visão, porque às vezes a gente tem a experiência com o cabeça da igreja, né? No sentido, o Senhor, né? O meu Salvador, e a gente caminha dentro dessa visão. E às vezes a gente tem dificuldade de ter a revelação do corpo de Cristo. Se o cabeça fluiu nas 5 graças ministeriais, é claro que da cabeça desce, como está lá em Efésios. Ele subiu consigo o cativeiro e deu dons aos homens, e ele derramou dele mesmo para o corpo as 5 graças. Então, se eu não tenho a revelação da igreja como corpo de Cristo, eu tenho dificuldade de aceitar as revelações das unções ali, das 5 graças ministeriais. Eu me lembro a primeira vez que eu fiz na igreja os dons ministeriais, né? Sim. As graças ministeriais. Nossa, eu fiz um domingo cada encargo. Mas aquilo virou uma chave na vida da igreja, porque eles entenderam, foi logo depois de eu ter sido ungido apóstolo. Eu falei, eu preciso agora fundamentar a igreja. Porque a verdade é assim, eu creio que se a gente tem uma visão só da escadinha, porque isso a igreja mais tradicional tem, né? Tu vai de porteiro, eu lembro do meu pai, aquela coisa hierarquizada, entrava de porteiro, né? Depois tu ia auxiliar, né? Depois tu ia diácono, depois tu ia presbítero, evangelista e pastor, entendeu? Então assim, se eu tenho essa visão de hierarquia dentro da organização, somente essa visão,
ela é boa, não é ruim, né? A gente vê que a igreja, até hoje, ela tem ganho muitas almas nesse sentido. Não tem nada de errado aí. Só que quando eu olho a igreja como corpo de Cristo, eu tenho que reconhecer as graças ministeriais. Sim. Não tem como Como é que a gente vai fazer agora com tantos textos que ministra sobre o apostólico, né? Sim, é claro que daí alguns se autodenominam apóstolos e nem exercem a função apostólica. E eu nunca me preocupei com cargo. Nunca. Mas sempre com o encargo. Sim. Eu preciso fluir no encargo. Com a responsabilidade, com a né? responsabilidade apostólica. É isso mesmo. Por isso que hoje aqui, não sei, eu acho que dá uns 170 pastores que eu cuido mais ou menos direto. É uma igreja. Sim, imagina. Os pastores, só que da sede e tal. O pastoral da casa é os pastores aqui que são mais ativos do que eu. Eu atendo um ou outro que eu não consigo mais, não tem mais como. Sim. Então, se eu não entender o meu encargo, eu vou meter a mão onde não é, eu vou fluir em lugar que não devo e não vou cumprir o papel que... É a mesma coisa, né? O cara tem um encargo de evangelizar, se ele... não, eu quero pastorear agora, mas ele foi chamado para ovelha. Sabe que ele vai acabar com as ovelhas, entendeu? Então é importante isso, que gera muito mais saúde na igreja, de cada um encontrar o seu lugar, né? O seu lugar. De autoridade, de unção, né? Apóstolo, muito bom esse ponto. Eu creio que a igreja, a gente precisa até nesse sentido, até como conselho de pastores, que a gente vai entrar agora nesse assunto, de estabelecer isso, esse ensinamento como cidade, entendeu? Porque a ideia de ter um apóstolo na igreja, ou de se levantar essa unção e reconhecer, é para que a igreja se torne apostólica. Então a ideia da unção, a unção faz parte do corpo. Sim. Ele deu uns para apóstolo, então é algo corporativo, não é um apóstolo, né? É apóstolos. E que essa graça na operação do corpo, ela leva a igreja a ser uma igreja apostólica. E a diferença basilar entre os dons espirituais e os dons ministeriais, os dons espirituais, 1 Coríntios 12, 8, 9 e 10, as 9 habilidades do Espírito, você procura. Procurai com zelo. Sim. A palavra zelo é zelou no grego, com extrema diligência, com força. Os dons espirituais, então eu busco. Os ministeriais, não. Ele mesmo. Eu não amanheço hoje, eu sou profeta. A partir de agora... eu me unjo, né? Esse é o problema. Então, ele, a gente só procura entender e reconhecer o que ele liberou sobre nós e corresponder a essa unção. Então, mas ele precisa de muito entendimento e ensino. E às vezes, até por causa desse grupo aqui, que se intitula, mas não foi, às vezes a gente quer rejeitar os verdadeiros, né? Sim, tudo esse é uma linha muito fina, entendeu? Não é porque, isso aqui as pessoas estão gerando vergonha e escândalo, que aí eu vou abandonar aquilo que é a verdade, né? Está na financeira, na área, toda hora. Então... O apóstolo Gustavo, ele ministrou uma vez uma ministração para nós falando sobre isso, né? Naquilo que as pessoas tomam das escrituras e elas geram um abuso, porque às vezes a pessoa tomou aquilo e Deus não deu para ela gera um abuso no corpo. Naquilo que a igreja ela foi abusada, ela cai como desuso. Ela não aceita mais aquilo. Eu fui ferido por alguém que se titulou apóstolo e agora eu não aceito mais o apóstolo. Sim, geralmente é assim. Entende? Então é uma coisa que a gente precisa cuidar muito, né? Para aquilo que é falso e mentiroso, que só usou, a gente não venha rejeitar o que é de verdade, né? O que Deus realmente estabeleceu no corpo, né? É isso aí. Apóstolo, uma outra coisa, agora entrando já nessa dimensão do nosso conselho e tal, né? Qual é a tua impressão referente ao conselho de pastores da cidade e tal? E nesse tempo que você tem caminhado aqui na comunhão com os pastores, o que isso tem gerado na tua vida, assim, nesse período aí? Então, eu sei que tu viaja muito, sim, bem difícil encaixar as datas com a gente e tal. Nos últimos 2 anos, de lá para cá, antes isso não acontecia. Começou a acontecer de 2023 para cá. Quase toda cidade que eu vou, acabo parando no Conselho de Pastores. Então, eu comecei a ter contato com muitos conselhos de pastores nessas cidades que a gente vai passando, né? E alguns até fora do país. Eu vejo que os problemas são iguais em qualquer lugar, cara. Pode ser na China, cara. Pode ser em qualquer onde lugar. tiver ser humano, meu irmão. Tá ali, né? Eu vejo que todas as outras instituições, elas se falam, elas conversam, elas dialogam e às vezes nós pastores eu vejo que é mais difícil, enfim, já é de anos isso,
mas a importante de nós cooperarmos, cada um na sua medida. É uma pena que, assim, durante a semana eu uso muito para visitar as igrejas filhas. Então, essa semana eu vou para Chapecó e São Paulo. Mas domingo eu sempre estou aqui. Eu evito ao máximo viajar domingo. Na outra semana nós temos 4 igrejas no Tocantins. Vou lá visitar elas. Uau. E volto. Na outra eu vou para a Itália. Estamos implantando, enfim, tem umas coisas em andamento na Itália. Então, essa ida e vinda, eu fico um domingo só fora por mês, eu tenho muito cuidado da igreja não perder a voz do seu pastor, é um cuidado que eu tenho desde sempre. Né? Mas, mesmo que eu não possa estar, eu acho que a igreja ela pode, como a gente faz, ter um representante, sim, ter com uma certeza, voz, ter alguém que possa construir junto os assuntos da cidade. Nós somos onipresente, né? Sim, pior que a gente não vai poder estar mesmo. No nosso caso aqui é o pastor Cris, que nos representa hoje, que está sempre ali presente, sempre está junto, aí traz para nós, não, vamos lá, e a gente, quando ele volta, ele fala, aí pastor, o que foi? Não, é assim, é para orar por aqui. Quando ele traz o relatório, eu já ativo tudo aqui que tem que ativar. Amém. Aquela oração pela saúde dos pastores, isso, aquilo, então ele traz. Então, se a gente não tem contato, por exemplo, como eu saberia que o propósito de oração é esse? A gente perde força espiritual na cidade quando cada um está indo assim. Não há, às vezes, uma diretiva para caminhar no mesmo rio. Então, eu acho importante, mesmo que eu sei que alguns pastores, às vezes, trabalham, eu sei que alguns conciliam vida secular com... Aqui na cidade tem alguns, o secular com coisa. Até ano passado, a gente mudou o dia para sábado de manhã, para contemplar essa sábado, questão, até né? Para alcançar esses pastores que estão trabalhando. Alguns pastores voltaram ano passado, até a vida profissional e vocacional, né? E aí, só que assim, mesmo esses que pediram até não conseguiram estar por causa porque daí fica complicado que é café final de semana, daí toda a igreja, todo o líder está muito intenso. Suas coisas não, está intenso também, né, na igreja, né? Na semana está no profissional e no final de semana está intenso na igreja. Então esse ano a gente voltou a fazer na quinta-feira, né? Na terceira quinta-feira de cada mês. Mas é importante as igrejas terem uma representação, estar junto para poder construir junto, orar junto ali. Sim. Um olhar diferente, e outra, né, apóstolo, eu vejo assim que é importante a gente ter esse tempo, até porque é aquela questão, né, se eu estou muito longe, seja até do meu ambiente familiar, né, seja do profissional ou até do congregacional, e nós aqui como pastores, cada um tem uma impressão de cada um, entendeu? E aí quanto mais longe a gente está, vai aumentando essa impressão que às vezes, que nem esse ano a gente estava orando e conversando muito ali com alguns pastores da diretoria, até esse bate-papo aqui é até para realmente a pessoa conhecer a pessoa mesmo falando quem ela é. Porque às vezes esse negócio do telefone sem fio, que alguém vai falando de alguém, que vai dizendo de alguém, nem sempre... Sabe que eu comecei entendeu? Eu comecei esse movimento aqui. Às quartas da tarde eu tenho um café com os pastores na minha sala, mas os integrados e tal. Sim. E os de congregações próximas, das cidades próximas. Eu falei assim, cada quarto um vai contar a sua história. A gente está trabalhando junto, às vezes não conhece a história um do outro. Essa que é a questão. Eu comecei esse movimento entendeu? Aqui. Isso é muito bom. E às vezes tem uma falta de afinidade por um olhar ou uma palavra cruzada e num café como esse, essas barreiras caem. E saber o chamado, né? Saber a batalha que a pessoa chegou até esse momento também, né? Eu sei que é um desafio muito grande nesse sentido, porque a guerra, né, para que a gente não se estabeleça como um só exército ou um só corpo, ela é espiritual, ela não é pessoal, ela não é institucional. Então a gente vê que a serpente se levantou para quebrar já a unidade de Adão e Eva com a paternidade dele. E dali para fora a gente vê que cada vez mais a gente sofre esse impacto, né? Tipo, na nossa casa a gente sofre toda hora esse impacto, né? Ou seja, no cônjuge, ou seja, entre os filhos, ou entre os irmãos, ou entre os filhos contra o... Então a gente sabe, eu gerenciei muitos anos em empresa, a gente sabe que o pior lugar para tu ficar é entre o patrão e o funcionário. Entendeu? Também já que tu tem que estar atento ao coração daquele que é o pai da empresa, aquele que investiu na marca, aquele que quer o resultado, e ao mesmo tempo tu tem ali que motivar a galera que está ali, né, na tua liderança. Então, claro, tu fica nesse meio. É a mesma coisa. É essa questão, né, do trabalho hoje, do conselho já há muitos anos,
é esse trabalho também que eu sempre vejo que é uma faixa de gás, entendeu? Porque a gente tem, queira ou não queira, a gente tem muitos movimentos que ferem o corpo. Fere a questão daquilo que cada um trabalhou, daquilo que cada um deseja alcançar. Isso é tanto no ambiente família, tem esse impasse, no profissional e na congregação. E aí eu vejo que a solução, cada vez mais, é a gente ir se aproximando, a gente conhecer cada um, reconhecer a história de cada um. É por isso que essa iniciativa do podcast é bem bacana. A autoridade de cada um, né? Então, bem bacana essa iniciativa. E entrando nessa pergunta um pouquinho mais pesada agora, né? Qual é a principal dificuldade que o senhor, como pastor, enxerga referente à unidade? A unidade no contexto geral, né? Seja familiar, como tu trabalhou muitos anos nessa área de casamento, seja interno, aqui também hoje tu tem uma gama, não só de membro, mas você tem aí uma grande liderança, pastoria, pastor, então você sabe que ali também sempre tem situação, e também, saindo um pouquinho, né, da nossa esfera local, a gente tem toda essa dinâmica do trabalho que nós precisamos ter como pastores da cidade, interdenominacionais, para alcançar a cidade. Eu vou usar então o exemplo da família para chegar até lá. Eu e o Carol trabalhamos muitos anos com família, casais, tanto que eu lancei 10 livros na época, eu lancei 31 livros, né? Vou lançar o 32º agora, mas aí eu estou voltando muito para a área de educação financeira. Como eu sou administrador, né? A gente está orçamento doméstico, que legal. Como sair das dívidas. O Brasil é um país... Esse material precisa ser... Eu vou lançar em julho agora o livro Orçamento Doméstico, como colocar a casa em ordem. Isso, é muito bom isso aí. Esse eu vou assim fazer um barulho nacional nele, assim, porque 77% dos brasileiros estão endividados. Muito dívida, isso mesmo. Então essa parte de família eu passei muito para o pastor Anderson, que é o nosso líder geral da plataforma de família, né? Ele e a pastora Grazi, são muito bons nessa área. Mas quando eu atendi aqui, a maioria, já parou casal na minha frente, já na semana de beira de assinar divórcio. Sim. E eu olhar para ele assim nos olhos, você ama ela? Amo. Vai separar porque é homem. E você ama ele? Assim, amo, pastor, amo, mas deu. Gente, o que acabou? E sabe o que 8 em 10 falava? Acabou o respeito. Uau. Se divorciam não por causa do amor, mas porque acabou o respeito. Em qualquer relacionamento plural, coletivo, seja familiar, seja profissional dentro da área corporativa, ou até ministerial, local ou mais macro, o respeito é isso. E quando a gente parte para os pastores, há uma multiformidade, uma pluralidade de dons e forma de se fazer. Uns vão botar uma prancha para pregar, outros vão pintar a parede de verde, outro de rosa, outro de preta, outros vão gritar, outros não gritam, outros são sensacionistas, outros... Mas o que nos une é maior do que aquilo que pode nos separar. Verdade. Quando houver respeito, o respeito, não estou falando que aqui não tem respeito, mas estou falando que respeito é a base relacional. Da forma que cada um flui, esse aqui grita mais, esse não, esse opera assim, esse não, esse é assim, é a base saudável de qualquer relacionamento nessa terra. Então, a unidade cresce quando eu entendo que é uma pluralidade de dons, de formas de se fazer, e tá tudo certo, cara. Bênção, vai fluir aí. Você vai pregar o quê? Eu prego no latão e toco fogo no latão. Beleza, vai tocar fogo no latão. Né? Sim. E teologicamente também há diferença. Uns são os amilenistas, outros pré-tribulacionistas, outros não creem mais em nada, outro que Jesus vai voltar, outro que nem não volta mais. Cara, hoje tem de tudo. É mais arminiano, é mais reformado. Na nossa igreja tem de tudo. Mas a gente aprendeu aqui a se respeitar. A igreja tem um estatuto teológico, uma esfera, tem trilha. Se a casa não tem uma trilha, não vai. Mas tem a sua confissão de fé, né? Confissão de fé, mas a respeito, tá tudo certo. Então, eu acho que os pastores caminhando nessa esfera, de cada um entender o que o outro carrega, e eu vou te dizer, tá? Não só entender em respeito, mas eu posso aprender muito com o outro, na diferença. Claro, com certeza. Porque tu tem coisas que tu carrega que eu não sei fazer, não carrego. Eu admiro o trabalho que o pastor Fischer faz. Se eu assumir lá o que o pastor Fischer faz, em 30 dias eu vou falar aquele negócio. Com certeza, é isso mesmo. Eu não sei fazer. É isso mesmo. Não sei nem por onde começar. É isso mesmo.
Então, glória a Deus pela vida dele, faz um trabalho lindo de recuperação, cara, vai lá, eu bato palma, cara, glória a Deus pela tua vida. Então, eu aprendo muito com cada um, diante do legado que cada um está construindo. Então, eu sempre vejo que respeito é a base. Aí, quando se quebra respeito, num casamento... Não, daí já entra a confusão e a divisão e não tem como. Aí acabou-se. Não tem como então, permanecer. Aí acabou. E isso é num casamento, isso é em qualquer lugar. E aí por isso que eu pego muito essa questão conjugal, porque eu vi casais se amando em lágrimas, dizendo, eu vou divorciar. Eu falei, não faz isso. Não há mais respeito entre nós. Imagina. Não. Isso marcou para mim, porque tanto que a maioria dos casamentos que eu faço agora, eu sempre acabo tocando um pouquinho nessa palavra, de tanto que eu ouvi em casais em finish, né? Assim, finalizando o relacionamento. E como deve guardar isso, né? De considerar sempre o outro, né? Sim. E saber que a gente não é melhor do que ninguém, não é a última Coca-Cola do deserto. Né? Que eu sempre vou poder aprender. Eu falei isso com o pastor Flávio agora, da Verbo da Vida, né? Eu fui ali, falei, Fábio, cara, estou aqui à disposição, sei que você está 1 ano e meio na cidade, conte com a gente no que precisar. Ele, pastor, vamos tomar um café? Eu falei, vamos dar um jeito. E eu sei que, assim como outros tem, um ou outro a gente conversa mais, às vezes toma um café com um aqui, com o outro. Eu procuro ainda ser intencional, mesmo com essa correria toda, às vezes estar com um aqui, com o outro ali. Tento me aproximar o máximo possível dentro da possibilidade. E como eu aprendo com cada um, cara. Sim, verdade. Como a gente aprende com cada um. Eu gosto muito de um texto, eu lembro que anos atrás a gente estava com uma conferência, ou um seminário, né, de tomada de território com o apóstolo Rodolfo Mejia aqui no conselho. Já ouvi falar. E a gente fez, praticamente ali foi algumas semanas assim. E eu lembro que o último dia a gente ia consagrar, ia ter um tempo de jejum e oração, e depois a gente ia orar pelos ambientes da cidade. No começo do rio, em cima da montanha, na parte de governo. Então cada grupo foi. E eu estava indo para lá. Estava indo numa adoração, orando e pedindo um texto, né? Senhor, eu creio que deve ter um texto que traz aí essa palavra da gente se manter em unidade como igreja da cidade. Para a gente realmente conquistar a cidade. Para a glória realmente de Deus se manifestar e tomar sem a pretensão, entendeu? Claro, eu creio que todo mundo trabalha para crescimento, trabalha para ter o sucesso, está tudo certo, não é errado isso aí. Mas que a gente possa experimentar isso, entendeu? Diante da nossa unidade, de se tornar uma só igreja, a glória de Deus tomar a cidade e deixar o Espírito guiar as pessoas para onde elas querem congregar, onde elas querem estar, sem o nosso jeitinho, entendeu? Sem dar a nossa... E eu lembro que veio muito forte Filipenses capítulo 2 e 3, e fecha muito com aquilo que tu está falando aqui, referente a essa questão, né, de qual é a principal dificuldade, né, de nos manter ali em unidade, né, que é essa questão do respeito, e o Filipenses 2:3 fala sobre isso. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, considerando os outros superiores a si o outro superior. Então isso é o respeito. É isso. Isso é o respeito. É isso. De realmente, poxa, esse texto é exato para... eu não perco a consideração que eu tenho por essa pessoa que Deus me deu para o casamento. Né? Eu não perco o respeito por essa pessoa, pela consideração por essa pessoa de ser o meu patrão, de ser o meu líder, entendeu? E muitas pessoas elas vão perdendo isso, né? Por isso que a gente vai desunindo. Esse coração de humildade é a base de qualquer relacionamento. Não, e esse é essa questão, né? Perdeu a consideração, perdeu o respeito, tu vai falar o quê? Tu vai só ver o defeito. Tu vai só ver a falha, tu vai entrar no caminho de crítica, né? E claro que, às vezes, o que mais fere a unidade infelizmente, isso não tem como evitar, às vezes uma transição de membro de um lugar para o outro, etc. e tal. Conversava com o pastor essa semana na cidade ainda, que a gente orou um pelo outro, enfim, contei testemunho para ti, né? E a gente falou, olha, vamos estabelecer aqui uma aliança, um acordo, entre eu e você, e foi muito lindo. E uma das coisas no final, a gente estabeleceu meio que entre eles um protocolo, assim. E foi tão de Deus, cara, que depois que a gente orou e fez isso junto, eu e um pastor aqui da igreja, já muito antigo,
Mas essa semana, uma menina chega aqui, pastor, eu quero ir para a igreja tal desse pastor. Eu falei, uau, é de Deus. Ela, como assim é de Deus? Não, é de Deus. E aí eu fiz todo o trâmite de levar ela pela mão até nessa igreja, abençoar a nossa secretária, com a secretária deles e tal. E fez assim um caminho. Claro, tem gente que a gente não sabe, né? Aparece, some, esses que são peregrinos na cidade. Sim, né? sim, tem um movimento que acontece ao redor. Né? Fica aqui, fica ali. Mas tem pessoas que a gente tendo essa, às vezes, sabendo. O pastor Flávio foi um da Verbo da Vida. Ele falou assim, pastor, que bom que você fez isso. Eu peguei 2 casais da igreja que entenderam que com eles seria bom estar. Eu falei, tá tudo certo. Levei os 2 casais pela mão ali no Verbo da Vida. E aí com isso o pastor Flávio ficou mais próximo, assim, a gente começou a conversar. Eu lembro assim, não sei se o senhor vai lembrar, quando a gente teve a primeira reunião, até o senhor estava nessa reunião, o pastor Giovanni estava, o pastor Gilmar estava, acho que foi a primeira reunião de 3 anos atrás, quando eu assumi a presidência. E eu até comentei no final dela que os conselheiros que estão hoje fazendo parte do COPAB, são ali mais ou menos 7, são pessoas mais antigas, no sentido que já foram presidente de conselhos, e que são de igreja que tem uma relevância na cidade. E aí eu até comentei, seria muito importante vocês, conselheiros, se tornarem intercessores da diretoria, para a gente estar nesse movimento aí de sempre trabalhando, né, em prol da unidade e em prol também de ministrar a cidade, que é uma guerra, uma batalha grande. E o segundo ponto seria o quê? Montar um critério de não impedir ninguém que saia de nenhuma denominação, porque ninguém pode impedir ninguém, certo? E também montar um critério, de repente levanta alguém aqui dentro da tua congregação, ou dentro da minha congregação, de tantas congregações que a gente tem na cidade, e o cara tem um chamado de começar o ministério. Como a gente vai tratar isso? Né? Não é de impedir os movimentos, nem de surgir novos ministérios, mas é guardar a minha e a tua comunhão, a minha e a tua amizade como pastor da cidade. E sabe então, e eu acho que seria, claro, esses critérios seria algo pontuado no sentido escritural, espiritual, porque se for emocional, nós vamos sentir. E sabe o que é protetivo? Sejamos sinceros, né, apóstolo? Sabe o que é nós protetivo? Vamos sentir, né? O que é protetivo para nós? Porque às vezes também saiu lá da tua igreja e veio para cá alguém. Se a gente tem um caminho aberto, essa pessoa deu muito problema lá, já deu problema ali. Eu ligar assim, ó, pastor, isso aqui é um presbítero, principalmente quando é liderança, que às vezes acontece. Sim, sim. Me diz aí, quem é? O que fez, o que não fez. Se os pastores têm um diálogo, é mais protetivo até para nós, assim, tá bom, então já sei. Vou partir daí para... Daqui que se parte. Não, eu lembro que anos atrás eu recebi um casal da IEGEM, lá na nossa igreja. E aí eles, na conversa, eles perguntaram para mim se eu tinha que trazer uma carta. Eu falei, cara, o pastor Cleverson foi meu professor na escola de obreiros, na Assembleia de Deus, quando eu era adolescente ali, entrando na juventude. E a gente sempre teve amizade, eu falei para eles. Entendeu? Amiga, meu irmão, eu falei. Então, assim, eu não tenho muito essa preocupação de receber a sua carta, né? Mas, assim, por ele, a gente tem amizade, conhece, e eu gostaria, sim, que ele... Aí eu brinquei até com os dois, né? Eu falei, ó, eu quero que ele coloque não só as qualidades de vocês, não só os dons. Eu quero que ele coloque na carta aquilo que falta ainda vocês se converter. Entendeu? As cartas grandes. Não, porque assim, a gente tem os dons, tem os talentos, tem a capacidade, mas a gente tem as nossas limitações, todo mundo tem. Nós temos as nossas debilidades. Né? Então, assim, seria importante, porque daí tu não vai pegar só uma cartinha bonita e boa de tu botar a galera já para liderança e tal. Tu vai saber o que... Quando eu conheço o pastor, eu vejo que a pessoa, eu atendo principalmente, ela se apresenta, eu conheço o pastor, tenho contato, a gente, ou eu ou algum pastor da casa faz essa abordagem. E agora eu tenho visto um movimento na cidade, eu estou glorificando a Deus por isso, e não é só aqui, eu vejo em vários ministérios. A migração existe, vai existir uma vez ou outra daqui para lá, sim, mas de conversão como eu nunca tinha visto, cara. Com certeza, com certeza. Os últimos 1 ano e meio, 2, assim, gente se convertendo ao evangelho que eu não vi lá em 2015, sim, sim, nos primeiros tempos que eu estava aqui.
E isso é que nos dá um destravar de Deus. Destravar. Então a gente está vendo realmente bebezinhos nascendo, que é o nosso foco maior, Claro, o reino avançar, ganhar vidas para Jesus. E isso tem me deixado muito feliz, porque hoje a maioria que a gente tem visto, a gente fez o especial de Páscoa aqui, Fábio, 85 pessoas aceitaram Jesus. Isso é tremendo. E aí a gente vai para cima, enquadra. Alguns são ateu, outros não sei de que religião, outros estão afastados do templo da igreja, né? E outros não sei. E aí agora num a um para solidificar, discipular essa turma. Então eu louvo a Deus que a gente está vivendo um tempo que é na cidade, tá? Não é nação forte, é na cidade. Essa é a verdadeira celebração do corpo de Cristo. Não, né? Novos filhos, né? Gestação nova, né? Essa é a festa, né? Como batismo agora, foi uma galera. Então assim, a gente está... Eu vejo esse movimento hoje. Amém. Que bom. Graças a Deus de bebezinhos mesmo, e não é na nação forte. Eu vejo que, eu sento com o pastor e falo, cara... Não, o Senhor está trazendo novas. Está trazendo para a cidade esse mover de salvação, que é o momento. Glória a Deus por isso. Apóstolo, eu sei que já estamos bem adiantados aqui. A conversa vai longe. Eu queria que você também deixasse aqui uma palavra, né, nos corações dos pastores, dos líderes da cidade, e nesse chamado, né, de nós continuarmos... Sermos geradores, né, de unidade, geradores de vida. Que palavra o Senhor deixa aí hoje? Olha, se eu pudesse trazer assim, segredo é muito forte essa palavra, mas os 5 pães e 2 peixinhos na mesa foi o que aconteceu no culto 001 da Nação Forte, quando eu assumi. Uau. Essa história poucos conhecem, só os da casa, e eu encerro com ela. Eu estava em Joinville, eu vim assumir o culto aqui, um domingo à noite, eu fui tirar um cochilo, porque a minha mudança só ia vir no outro dia, né? Eu vim fazer o culto, voltei, pegar a mudança. E o Senhor me deu um sonho. Na verdade, eu não sei se eu estava acordado ou não. Sabe aquele que você não sabe se é visão, se é sonho, você está meio assim... E aí, o que aconteceu? Eu vi o culto à noite. Eu não sabia se ia ter gente na Nação Forte ou não, porque a igreja tinha fechado. E eu vi 42 pessoas no culto. E eu não sabia se ia estar só eu, Carol e minhas filhas, ou se um ou outro. E eu falei, Carol, vai ter 42 pessoas no culto hoje à noite. Ela, não vai ter tanto. Eu falei, se é curioso, não sei, vai ter. E ele me mostrou o que fazer à noite. Para resumir, que a história é longa, eu vim para o culto, pastor Emílio, eu ajoelhei, pastor Emílio orou por mim pela Carol, eu transfiro a autoridade agora para vocês dois, tal. Pode fazer o que você quiser. Eu lembrei da palavra. Eu preguei 15 minutos sobre o governo do Espírito. Uau, aleluia. E fiz a visão que o Senhor me mostrou. Todos de mãos dadas agora. E eu subi para o meio da roda e falei assim, Senhor, eu devolvo a autoridade que eu acabei de receber a Ti e declaro para que céus e terras ouçam que quem governa esse lugar é o Teu Espírito. Houve um BUM no lugar, físico. Pastor Pierre estava no som, ele tinha saído e voltou. Que isso? Eu falei, a gente ouviu fisicamente um estrondo no lugar. Uau. Qual que é a minha oração até hoje? Senhor, não deixa eu te atrapalhar, porque a gente é bem ruinzinho. É verdade. Para a saúde da cidade, para a saúde do teu ministério, pastor, para a saúde da tua casa, para a saúde do teu trabalho, se é o Espírito que governa, as coisas vão ser aceleradas. Quando é eu que governo, não acaba em nada. Porque a gente é horrível, é ruim. Sim. Mas então o ato 001 na cidade é vivo para mim como se fosse até hoje. E eu vou numa sala que eu entro para chorar às vezes e orar, eu falo, Senhor, não deixa eu te atrapalhar. Então a chave de tudo, de todo relacionamento, de todo avanço territorial, aleluia, é isso mesmo, é o governo do Espírito. Verdade. Que daí o homem tira a mão e deixa ele fazer. Então, se eu posso contribuir com uma única palavra, eu diria que é o que eu tento viver desses 10 anos até hoje. Aleluia. Não dizendo que é fácil. Sim. Já erramos? Sim, muito. Com certeza. Mas é meu choro e a minha oração até hoje. Essa foi a ordem de Jesus, né? Vocês não façam nada, ficam até que vai acontecer o estrondo. Até que o Espírito vai descer e vai governar vocês. Eu creio que a igreja precisa voltar sempre nisso aí, né? Porque se o Espírito governa, não é mais o nosso ego, não é nosso mais achismos. E a gente vai ser encharcado com o fruto dele. Sim. E aí? Eis a fonte de nós sermos geradores, né? De unidade, geradores de vida. É o Espírito Santo. É a fonte inesgotável, Espírito Santo.
que ele está representando, né, a vida de Cristo. Não é uma né? técnica, não é uma Sim. estratégia, Sim. é o Espírito Santo. Aleluia. Amém, queridos. Apóstolo, obrigado tá, por esse tempo, pela tua agenda. Eu sei que está muito corrida, mas Deus obrigado por deixar aqui essa mensagem, esse tempo. Agradecer a Alma Digital que está aqui, a Regis, a Grace, que está aqui nos ajudando hoje à noite, nessa tarde. E fechamos essa 6ª edição com a intercessão de Jesus por todos nós. Jesus intercede essa dimensão, né, de unidade, de sermos um só, né, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também em Brusque, em 2025, nós estamos no mês de maio, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia, ou seja, para que Brusque creia que tu me enviaste. Amém. Né? Então, se verdadeiramente estamos sendo governados como igreja pela verdade, a nossa unidade ela se torna indestrutível. Amém. Que nós possamos permanecer aí, né? Que Deus continue nos ajudando, apóstolo André. Amém. Né? E eu encerro aqui dizendo aquilo que você falou, né? Através do seu Espírito. A cada dia para permanecermos na comunhão, na unidade do corpo de Cristo. Tá bom? Um abraço para todos vocês. Deus abençoe. Muito obrigado por esse tempo aqui, apóstolo. Eu agradeço. Obrigado, eu que agradeço. Valeu.